Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Tá animado para mais aí a gente continuar mais um dia de estudo? Hoje, segunda-feira, não é dia da preguiça, né, gente? É dia de estudar a lição. Então, vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo da lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que tudo que a gente for estudar caia em terra boa e possa produzir frutos. Senhor, perdoe as nossas falhas, nossos erros, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a compreender as verdades de Apocalipse, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós que possa ser revelado. Obrigada, Espírito Santo, por estar cuidando de nós, ser o nosso consolador. E obrigada, Jesus, por estar conosco todos os dias, porque sem Ti nada podemos fazer. É isso que te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Já está preparado aí? Lição aberta, Bíblia aberta. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril, né, de 2023. Já estamos caminhando aí para metade, né, para a primeira quinzena de abril. O tempo não para, né, gente? Parece que cada dia ele está sendo mais curto, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, que às vezes tem tanta coisa para a gente fazer que falta tempo. Você tem tido essa impressão, mesmo que eu? Então deixa aqui nos comentários para mim. Fala se você tem tido essa impressão mesmo, né? Que parece que o tempo está reduzido, mas eu acho que a quantidade de coisas, né, de atividades, de compromissos que a gente tem, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque tem que sobrar tempo para Jesus, né? E hoje, então, o título que nós vamos estudar é o mesmo da lição de sábado, né? O título principal que falou que a gente vai falar muito sobre essa semana, que é o Evangelho Eterno, né? Foi esse título que nós abrimos o estudo número 3. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, o Evangelho Eterno. E, gente, tem aqui coisas preciosas e eu vou te dar um tempinho para você ir lá e pegar papel e caneta para você anotar, porque nós vamos aprender muito hoje, amém? Diz assim a lição. Observe que Apocalipse, capítulo 14, verso 6, o início das 3 mensagens angélicas começa com o Evangelho Eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perderemos todo o sentido das 3 mensagens angélicas. Se não entendermos o Evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino ou da queda da Babilônia, ou a marca da besta. Gente, vocês estão vendo que é uma sequência de acontecimentos e fatos que a gente precisa compreender? Então, a gente precisa primeiro compreender a mensagem do Evangelho, né? Compreender o Evangelho eterno, para depois as outras coisas vão ficando mais claras. Amém? E pede para você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Romanos, capítulo 3, versículo 24 a 26 e 5, do 6 ao 8. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler 1 Coríntios para você, tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, a base, gente, para a gente compreender a mensagem, o livro de Apocalipse é isso, né? Compreender que Jesus Cristo, ele veio à Terra, ele morreu e ele ressuscitou. Por quê? Por mim e por você. Amém? E aí, depois que você lê e comparar esses versículos, pede para você responder. Como o Evangelho Eterno é apresentado nesses textos? Que grande esperança é oferecida a nós? Você vai responder aí na sua lição.
O Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição, somos libertos da penalidade e do poder do pecado. Os pensamentos de Paulo estavam imersos em Cristo. O Salvador era o centro de seu ensino e pregação. Gente, era isso que Paulo pregava. Cristo, era isso. O Cristo crucificado o redimiu da condenação e da culpa do passado. O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente. E o Cristo que voltará lhe deu esperança para o futuro. Meu Deus, que lindo! Agora, olha, observe 4 pontos nos textos de Romanos. Primeiro, somos justificados pela graça. Segundo, a graça é uma declaração da justiça de Deus. Terceiro, a graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. Quarto, Deus demonstrou seu amor por nós enquanto éramos pecadores. Gente, olha só, isso tudo faz parte do Evangelho, né? O Evangelho eterno. A graça não pode ser comprada, não é obtida por mérito próprio, não é merecida, porque se fosse não seria graça, não é verdade? Jesus morreu a dolorosa morte Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morrerão, experimentando a plenitude da ira do Pai, o juízo contra o pecado. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que era dele. Gente, isso é maravilhoso pensar numa coisa assim, né? A gente quase não consegue nem imaginar de tão sublime que é esse amor de Deus por nós, né? É de admirar que a salvação seja pela fé, sem as obras. O que as obras, mesmo as más, bem intencionadas e santas, acrescentariam ao que foi feito por nós na cruz? Né? São perguntas para você refletir. E aqui no rodapé diz assim: o plano da salvação foi estabelecido antes dos tempos, o que explica o nome Evangelho Eterno. Antes da criação do mundo, Deus sabia o que ocorreria. Deus sabia, gente. Por isso, instituiu o plano para enfrentar a crise que viria. Então, o plano de salvação, ele não é de hoje, não. Ele aconteceu há muito tempo, né? Deus, na sua soberania, no seu amor, no seu infinito, a sua infinita misericórdia e graça, já sabia que a gente era falho, que a gente ia errar, e fez um plano da salvação, que se concretizou em Jesus Cristo. Amém? E ai de nós, né, gente, se não fosse esse plano, né? Ai de nós se não fosse Jesus na nossa vida. Quem seríamos nós? Nada, não é verdade? Gente, muito obrigada por você estudar a lição junto comigo. Eu espero que ela tenha sido bênção na sua vida, assim como tem sido na minha, né? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar esse vídeo. O YouTube vai entender que o conteúdo é bom. Deixa um like para mim, deixa um comentário, me fala de onde você está me assistindo. Eu vou ficar muito feliz de saber. Amém? Um abraço carinhoso para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.